Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, temos algumas perguntas que podem ser respondidas durante o processo de avaliação da pessoa idosa. A mais importante, não que todas as demais não sejam, é quais os problemas que nós podemos identificar durante o período de coleta de informações. Se esse indivíduo ele pratica uma quantidade reduzida de atividade física, ele não tem estímulo para atividade física. Se ele evita o acesso a algumas áreas do domicílio, principalmente casas que têm mais de um pavimento, se pela escada e o medo de desequilibrar e cair, o risco de queda, ele evita o acesso a áreas a outras áreas do domicílio, tendo o seu quarto, todos os seus afazeres localizados em áreas mais próximas ou no andar de baixo. É comum que muitos idosos tenham alteração no sono. Alguns idosos não conseguem dormir a noite inteira. Eles fracionam o sono por não conseguir um sono completo e às vezes dormem um período à noite ou um período à tarde. Às vezes é difícil relacionar a eficácia do sono. Sabemos nós que o sono ele tem um efeito reparador, ou seja, de recarregar as energias e de auxiliar na questão do indivíduo mais novo, no seu desenvolvimento e no seu crescimento. Porém, muitas vezes, o sono ele não necessariamente tem que ser algo de duração em horas, porque às vezes um paciente idoso ele está dormindo à base de medicamentos. Mas devemos perguntar se há alteração do sono e se essa alteração do sono ela está ou não sendo reparatória. Pois às vezes o indivíduo idoso relata que dorme pouco à noite e um pouco à tarde, mas que esses pequenos intervalos são suficientes para que haja uma, digamos, uma reparação das funções orgânicas. Devemos relacionar também a alteração do sono com a questão da medicação. Se às vezes alguma medicação está afetando o sono, seja, por exemplo, um diurético utilizado no tratamento da hipertensão, que nesses casos irá fazer com que o idoso levante à noite com risco de queda, com risco de deambulação ou a deambulação já prejudicada e tenha uma fratura, porque ele precisa urinar. Se ele tem dificuldade de entrar e sair do carro, se ele tem dificuldade de sentar e se levantar, de sentar e deitar, de deitar e levantar. E se ele queixa de desequilíbrio. Algumas escalas, elas são utilizadas para tentar relacionar o grau de dependência do indivíduo. E esses testes eles podem ser facilmente utilizados e lidos e obtidos por protocolos. Um deles é o índice de CATS, que do canto superior esquerdo, da esquerda para a direita, temos a alimentação, se ele consegue se alimentar por conta própria, se ele consegue se higienizar ou se banhar por conta própria, desde que haja no banheiro os locais próprios, onde há fixação de barras para segurar, o tapete antiderrapante, porque muitas dessas condições não envolvem só o fato de ser idoso. Se veste sozinho e no canto inferior esquerdo, se ele consegue sair da cadeira e ir para a cama, da cama para a cadeira, ou se ele consegue deambular, se ele consegue fazer as suas necessidades sozinho e se higienizar após a necessidade, e se ele consegue se movimentar. Se esse indivíduo ele tiver menos de 2 pontos, 2 ou 1 pontos, ele tem uma dependência total de cuidado. Entre 3 a 4 pontos, a dependência parcial, a depender de qual ponto ele não consegue executar. Porque um destes 3 ou desses 4 pontos ele executa. Mas suponhamos que ele não consegue se vestir sozinho. A dependência ou a rotina será alterada para focar nesse quesito. Ou, se ele tem entre 5 a 6 pontos, ele é dito
independente. Muito obrigado.